Obrigado, Senhor, pela minha família. Te agradeço pela minha família e por tua presença no meu lar. Te agradeço pelo pão de cada dia que o Senhor nunca deixou faltar. Te agradeço pela nossa harmonia. Só em ti, Senhor, podemos confiar. Já te agradeço pelas tuas maravilhas e os milagres que ainda há de operar. A minha é bênção do Senhor, me ensina a tratar minha família com amor, edifica minha para o teu louvor. A minha família é um presente do Senhor. Te agradeço pela minha família e por tua presença no meu lar. Te agradeço pelo pão de cada dia que o Senhor nunca deixou faltar. Te agradeço pela nossa harmonia. Só em ti, Senhor, podemos confiar. Já te agradeço pelas tuas maravilhas e os milagres que ainda há de operar. A minha família é bênção do Senhor, me ensina a tratar minha família com amor, edifica minha casa para o teu louvor. A minha família é um presente do Senhor. A minha família é bênção do Senhor, me ensina a tratar minha família com amor, edifica minha casa para o teu louvor. A minha família é um presente do Senhor. A minha família é bênção do Senhor. Eu convido você a dar um abraço nessa pessoa que você tanto ama. E se você não está perto dessa pessoa, liga para ela, diga: eu te amo, você é muito importante para mim. A minha família é um presente do Senhor. A minha família é bênção do Senhor, me ensina a tratar minha família com amor, edifica minha casa para o teu louvor. A minha família é um presente do Senhor.
Amados irmãos, meus queridos que nos acompanham aí da sua casa, nós estamos aqui em mais uma live dedicada ao Senhor, para dedicarmos as nossas famílias ao Senhor nosso Deus. Eu sou Expedito, amém? Eu sou líder do Ministério de Casais, juntamente com minha esposa, que estará nesse momento também se apresentando. Boa noite a você que está nos assistindo também. Com muita alegria, cumprimentamos a você, irmão ou amigo que está nos acompanhando, não só durante este mês, mas também no dia de hoje, nesse momento. Né? Meu nome é Mirta, também sou líder do Ministério de Casais, juntamente com meu esposo Expedito. E nesse momento eu convido você a estar orando comigo, a estarmos fazendo nesse momento um momento de oração, de entrega ao Senhor, que é para quem estamos fazendo tudo o que temos feito durante esse mês. Vamos orar, feche os seus olhos, esqueça por um momento tudo que pode estar lhe perturbando ou perturbando o seu sossego. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por tua misericórdia, Sim, por Senhor. mais este dia que se renova, por mais esta oportunidade que temos de dizer. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito Deus, em nossas muito vidas, em obrigado, nossas Pai. famílias. Senhor, durante este mês de maio, nós temos família. E quantas coisas o Senhor tem falado aos nossos corações. Te agradecemos, ó Deus, pela oportunidade que tivemos de trabalhar sobre esta temática tão importante nos dias atuais, que é a família. Senhor, recebe a nossa adoração, que cada palavra que saia dos nossos lábios, ó Deus, agrade ao Senhor e que alcance os corações daqueles que estão nos assistindo, nos ouvindo, participando conosco. Senhor, Amém. Que cada pessoa seja escolhida por Ti para nos ouvir e para que sejam edificados da mesma forma que nós. Obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor nos presenteou durante este mês. Senhor, muito obrigada por tudo, pelo Teu amor, pelo Teu cuidado e por cada família, cada pessoa que está assistindo a nossa live ou aqueles que ainda chegarão, em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. E é uma alegria imensa nós estarmos aqui, né? Em mais um momento de gratidão ao Senhor por nossas famílias, né? Como a irmã Mirta fez na sua oração, durante o mês de maio, as igrejas batistas, elas celebram o mês da família. E nós aqui da Primeira Igreja Batista de Coremas, todas as terças-feiras, estamos realizando uma live voltada para a família, com o tema família. E o nosso objetivo, o tema que nós estamos trabalhando é minha família. Sua família. Nossa família dedicada ao Senhor. Amém? Louvado seja o Senhor. E eu te convido a você que está aí em sua casa, nos acompanhando, juntamente conosco, neste momento de culto, neste momento de louvor, neste momento de bate-papo, a respeito desse tema que é tão importante nas nossas vidas, a compartilhar. Compartilhe com seus amigos, clique aí no botão compartilhar do Facebook e leve essa live aos lugares mais distantes, a alcançar pessoas nessa ocasião, nessa oportunidade, pois assim você está compartilhando também a palavra do Senhor, pois esta sem dúvida este sem dúvida é o nosso maior objetivo aqui, levar a palavra do Senhor. Amém? Amém. E eu convido a você, se você tiver Bíblia em casa, se você não tiver, você escuta conosco e assim você adora um pouco ao Senhor lendo a sua palavra. Eu peço a você que tem sua Bíblia, para abrir sua Bíblia em Salmos, capítulo 128, a partir do versículo 1 até o versículo 5, a parte A, que diz o seguinte: Como é feliz aquele que teme ao Senhor, que anda em seus caminhos. Você desfrutará o fruto do seu trabalho, será feliz e próspero. Sua esposa será como videira frutífera que floresce em seu lar. Seus filhos serão como brotos de oliveiras ao redor da sua mesa. Esta é a bênção do Senhor para aquele que o teme. Que o Senhor o abençoe desde Sião. Amém. Esta é a porção da palavra do Senhor lida neste momento. E esta noite nós teremos a oportunidade de debatermos sobre alguns assuntos de suma importância na vida da família, né? Nós estivemos pesquisando alguns artigos que tratassem desse tema, do tema família.
alguns temas dentro do tema família, alguns eixos nos chamaram muita atenção, e é justamente isso que nós iremos tratar esta noite aqui neste lugar. Nós trabalharemos 3 temas, certo? Que são valores e princípios, educação dos filhos e a família e a tecnologia. Então, nós estaremos aqui em uma roda de conversa bem descontraída, adorando ao Senhor, primeiramente, claro, e assim nós estaremos debatendo estes assuntos que são de suma importância para as nossas famílias. E para isso, claro, nós temos convidados especiais, não é isso? Exatamente. E antes da gente anunciar os nossos convidados, vem cá, senta um pouquinho conosco, para que vocês possam conhecer os nossos convidados dessa noite. Então, nós temos o primeiro casal que nós gostaríamos de convidá-los a sentar aqui conosco para compor a nossa mesa redonda, que é Pastor João e Rejane. Sejam bem-vindos. Amém, sejam bem-vindos. É uma alegria imensa nós termos vocês conosco aqui esta noite para tratarmos de assuntos tão importantes, né, para as nossas famílias. Amém? E aí nós também temos um casal que também é bem descolado, né, digamos assim, um casal que tem feito um trabalho maravilhoso na obra do Senhor, que é Felipe e Jailda. Cheguem para cá e se assentem aqui conosco para que possamos ter uma mesa redonda bem divertida, em nome de Jesus. Amém. Que bom ter vocês aqui conosco também. Então, como eu disse, nós estamos com alguns temas bem importantes a serem tratados nesta noite. E você que está em casa, que está nos acompanhando, preste atenção, chame os seus familiares, chame as pessoas que estão próximas a você, convide os seus vizinhos para assistir, para estarem assim, nesse momento, ouvindo aquilo que será debatido aqui esta noite, que sem dúvida trará um benefício enorme para a sua família, para que na sua família a vida aconteça de forma mais próspera, para que a sua família possa estar debaixo da graça e da proteção do Senhor, dedicada de fato ao Senhor nosso Deus. Amém? E como eu disse, né, nós vamos tratar o primeiro eixo temático, que é valores e princípios. Um tema muito importante e que precisamos não só debater, mas resgatar por vezes. Sim. E para que nós possamos, assim, dar início a essa temática, certo? Nós temos nós pesquisamos, como eu falei, alguns artigos a respeito desses temas, e um desses artigos dizia o seguinte: a deterioração dos valores tradicionais, o incremento dos conflitos familiares, o número crescente de separações e divórcios são de proporções alarmantes. E aí, diante desse questionamento, certo? Nós temos, diante dessa informação, nós temos o seguinte questionamento: a igreja tem algo a oferecer às famílias de nossa sociedade para fortalecer esses valores? Pastor, irmã Rejane. Muito bem. Primeiro, boa noite. Graça e paz a todos aqueles que estão nos acompanhando nessa oportunidade. Amém. É uma alegria muito grande para nós participarmos desse momento aqui de conversa, diálogo, não é? Diante de um quadro que nós temos vivido, onde com clareza a sociedade atual mergulhada, primeiro distante de Deus, e também isso não deixa de atingir a família. Os princípios da palavra de famílias deixaram para trás. E com isso nós sabemos que tem adentrado todo esse momento que a família brasileira, a família inteiro, tem vivido. É verdade.
E para construir nossas famílias, pastor, sobre uma base sólida de valores e princípios, princípios cristãos, né, que são os princípios que nós adotamos para as nossas famílias como padrão, quando a gente adota esses princípios, nos traz segurança e poder. Aí, pegando aqui a fala deles, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Quais seriam esses valores e princípios que nós podemos citar, podemos falar sobre os mesmos? Primeiramente, boa noite também, né? Que a graça e a paz do Senhor esteja com Mirta, pastor João e irmã Rejane, que Deus esteja abençoando cada um nessa oportunidade. Também Amém. os amigos que estão em casa, os irmãos que estão em casa, que você seja abençoado nessa noite pelo Senhor Jesus Cristo. E interessante, Espírito, que esse tema, né, que você já vem trabalhando esse mês de maio, né, é um tema de suma relevância, né, para nós que estamos aqui e também para quem está em casa. Afinal de contas, a nossa sociedade ela é constituída de famílias, né? Então, a família ela é o núcleo central de qualquer sociedade. Então, se a sociedade está caminhando para um lado ruim, mal, é porque a família, né, que é a base, também está caminhando para esse mesmo lado. E dentro dessa pergunta que a irmã Mirta fez, né, nós temos aí, minha irmã, uma grande inversão de valores, né? Há algumas décadas atrás, nós percebemos como era o comportamento das famílias, né? O papel do esposo, o papel da esposa, o papel dos filhos, dos avós. E hoje a gente vê que, com a modernidade, né, muitas coisas boas, mas infelizmente também muitas coisas têm atrapalhado, né, a formação, né, e como a família tem se conduzido. Por isso, tantos divórcios. Era raro a gente ver, pastor, alguns anos atrás falar de divórcio, né? E hoje o índice de divórcio é bem maior do que o índice de casamento, né? E com a Bíblia Sagrada, né? Na Bíblia Sagrada, na Palavra do Senhor, nós temos aí sim os valores cristãos, né? Que são os valores da família tradicional. E ao longo da conversa nós vamos entrar no nome do Senhor Jesus Cristo, falar sobre eles, tá certo? Amém. E nesse caso nós entendemos o quê? Que a sociedade ela se encontra numa situação bem difícil, bem delicada, muito complicada, porque se tem perdido os princípios cristãos no seio da família. É isso mesmo, Rejane? É isso mesmo, porque o que acontece é que quando uma família se perde, quando um casal se perde, quando os líderes dessa casa se perdem, naturalmente todos vão ficar sem direção, né? A igreja é de suma importância, esses pais no temor de Deus é de suma importância, e esses valores e princípios se perdem exatamente pelos líderes também estarem perdidos. Infelizmente, é dessa forma, mas nós temos lutado, por isso temos tratado esses temas, né, durante o mês da família, porque o nosso objetivo é resgatar esses valores, resgatar esses princípios. E eu entendo isso como uma contribuição que a igreja pode dar para a sociedade. Esclarecimento, conhecimento, não é verdade? A igreja é a força imparável da terra. A igreja, ela não falha. As pessoas falham, mas o que Deus instituiu para ser igreja não falha. E essa igreja, ela alinha o ser humano. Aquelas pessoas que buscam o contato com Deus através da igreja, o papel da igreja é exatamente esse, de mostrar os princípios de Deus para aqueles que querem encontrá-lo, né? Os princípios de Deus, a base de Deus para a sua vida, e a partir daí, tudo vai se, como que diz, se alinhando no meio da família. E, naturalmente, a igreja também, a sociedade também, será um lugar de pessoas equilibradas, de pessoas alinhadas. Por quê? Porque a família, né, o núcleo foi tratado. E a partir de um encontro com Deus, a partir do que a igreja proporciona para essas pessoas, com a educação desde o infantil até a melhor idade é cuidada através da igreja. Amém, com certeza. Então, nesse caso, nós percebemos que a igreja é uma organização de suma importância, né, na construção
da sociedade, porque, como já foi falado aqui esta noite, né, a família é base da sociedade. Então, se a família ela é estruturada, certo? Nós entendemos, então, que a igreja, se a família ela é estruturada, a igreja ela exerce uma influência sobre a família, então, logicamente, a família será bem estruturada e, como consequência disso, nós teremos uma sociedade bem organizada, bem estruturada. É isso que nós podemos concluir? É que nós, quando pensamos na ideia de igreja, nós fazemos uma separação entre a família e a igreja. Nós aprendemos e somos oriundos de uma vertente religiosa que nos ensinou de que a igreja era esse espaço. É uma catedral, é um enorme prédio. Mas se você for ver biblicamente, a figura da igreja, ela não se desvincula da família. Se nós formos olhar, igreja, ela é lá na minha casa, na sua casa, aqui no santuário, lá no centro da cidade, na escola, aonde quer que nós estivermos, nós somos a igreja. Então, eu parto de uma ideia de que se a minha casa, onde é a minha família, e automaticamente é a minha igreja, ou seja, eu sou igreja juntamente com a minha família, e se lá, no meu lar, a palavra casa, que vem da língua grega oikos, né? Se eu parto da ideia de que lá na minha casa tudo vai bem, a minha família vai bem, eu estou equilibrado psicologicamente, financeiramente, e uma série de outras situações, mas se lá na minha casa tudo está bem, ou seja, é a minha igreja lá em casa, é a igreja lá na minha casa. Quando eu venho, então, para o santuário, o local de culto, aqui é a igreja no sentido comunitário, onde nós nos reunimos com outras famílias. Se essas outras famílias também, elas estão bem em suas casas, ou seja, é a igreja em casa, então nós vamos ter uma igreja saudável, uma família saudável. Se nós percebermos, igreja e família têm tudo a ver, não é? Então, nós vamos poder colaborar mais e falarmos mais desse assunto ainda essa noite. Exatamente. E quando nós pensamos em igreja, em família, né, nós também pregamos a regeneração daquelas que estão desestruturadas, né? Porque a igreja ela não só trabalha com famílias que já são bem estruturadas, onde todo mundo não tem vício, onde todo mundo, né, já está todo mundo resolvido financeiramente. A igreja também tem um papel de trabalhar com aquelas famílias que estão passando por problemas de divórcio, de bebida, com filhos. Não é que a igreja vai resolver o problema dessas pessoas, mas que a igreja tem a orientação, de acordo com a palavra de Deus, para conduzir essas pessoas para o caminho certo, não é verdade? E a Bíblia Sagrada apresenta um modelo de família para nós. E é interessante nós deixarmos isso bem claro, qual o modelo de família que a Bíblia apresenta. E esse modelo de família é o homem, né, sua esposa e sua prole. A Bíblia diz: deixará o homem pai e mãe, se unirá a sua esposa, e ambos serão uma só carne. Então, na atualidade, nós temos aí o conceito de família por afinidade ou por afeto. Então, algumas pessoas que moram na mesma residência são chamadas de família, né, pelo nosso Estado. Não. Mas a Bíblia, ela aponta que a família, né, a base da sociedade que Deus idealizou é o homem, a mulher e assim a sua descendência, tá certo? Então, com o passar do tempo, esse valor, essa moral, esse princípio bíblico, ele tem se perdido um pouco, né, durante os séculos. A gente vê várias formatações de família hoje, mas a família que a Bíblia Sagrada apresenta, que a Igreja do Senhor apresenta,
é nesse molde, né? O homem, a mulher e a sua descendência. Boa noite vocês, né? Mirta Expedito, irmã Rejane, pastor. Boa noite vocês que estão em casa. E ainda, continuando esse assunto, a gente pode perceber que a igreja, né, ainda é o espelho para a família, né? Por mais que a sociedade ela tente mudar, mostre outras figuras, mas a igreja sendo a figura principal, representante da família. E por que eu digo isso? Porque a gente vê que mesmo adultos, mesmo crianças, ainda buscam a igreja, né, para que tenham um lar estruturado, para que tenham uma família equilibrada, como já foi dito aqui. Porque sabe que na igreja vai encontrar um norte, né? E esse norte a gente sabe que é Jesus. Amém. E já deixo o gancho aí com você, Gelda, já que você citou em educação dos filhos, né? Nós pegamos aqui um artigo que o nome é Educar e Formar Cidadãos é papel da família. Ensinar é dever da escola, por Sandra Pereira. Isso é o título do artigo, que diz o seguinte: recentemente ouvi de autoridades dos 3 poderes constituídos que a família está se furtando do seu papel primordial. Todos são unânimes em afirmar que a família ausentou-se do papel de educar e lembram que para a escola cabe o papel de ensinar. Em muitas ocasiões, a família tem jogado o papel de educar e ensinar exclusivamente para a escola. Diante do contexto que nós temos vivido, Jailda e todos vocês que estão aqui, é possível que os pais tenham reassumido o seu papel na educação dos filhos? Aí a gente pode pensar nesse período que nós estamos vivendo, né? Março de 2020, a gente fechou tudo, né? Então, assim, podemos observar o choque que houve dentro da família, porque pais já não conheciam seus filhos. Em casa. Então, nesse fechamento, nesse confinamento, todo mundo dentro do seu lar, né, houve ali um impacto grande. Por quê? Porque as filhas já não se conheciam mais. Então, já podíamos até dizer que não sendo família, né? Já não havia diálogo, já não havia mais união. Então, todo o ano de 2020 foi, digamos, um tumulto dentro dos lares, né? Mães e pais tendo que educar seus filhos, reeducar, reaprender como educar os seus filhos dentro do lar, ensinar e ensinar também até, digamos, a escola, né? Os ensinamentos da escola, algo que há muito tempo havia se perdido. Então, vemos aí que essa pandemia trouxe coisas ruins, sim, mas houve o estreitamento dos laços entre os pais e filhos, né? Porque havia se perdido um valor, um princípio que está na Bíblia. Então, algo que estava quase todo perdido, agora trouxe de volta. Embora a gente saiba que há algo negativo, né? Alguns lares não estão bem, mas vemos que o quadro, diante de uma situação tão terrível, né? Hoje as famílias conseguem sentar para almoçar juntos, são valores que jamais, né, jamais deveriam ser perdidos. Amém. Então, diante disso, né, diante da educação que deve se dar aos filhos, né, diante desse contexto também que nós estamos vivendo, tem um texto em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5, e o texto também ele é repetido no capítulo 11 de Deuteronômio também, do 18 ao 21. E o texto ele diz o seguinte, certo? O texto diz assim: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua força. Gravem estas palavras no coração e na mente. Amarrem-nas às mãos e prendam-nas à testa como lembrança. Ensinem-nas a seus filhos. Conversem a respeito delas quando estiverem em casa e quando estiverem caminhando,
quando se deitarem e quando se levantarem. Escrevam-nas nos batentes das portas de suas casas e em seus portões, para que, enquanto o céu permanecer acima da terra, vocês e seus filhos prosperem. Amém? Então, diante do que a palavra do Senhor está dizendo aqui, eu pergunto, essa deve ser uma ordenança para o nosso tempo? Pastor, irmã Rejane? Sim, nós estamos esta noite diante de esse bate-papo nosso aqui, e já falamos de alguns assuntos aqui ligados à família, mas eu gostaria somente de pegar ainda o ponto de que a família, ela precisa voltar para os princípios da palavra de Deus. A família, na verdade, ela tem se deteriorado durante os séculos, e nós sabemos que a causa da família, ela está da maneira que aí está, é porque ela se afastou do seu Criador. Não resta dúvida. Quando a gente olha para esse texto, lá de Deuteronômio, que ele repete 2 vezes, em capítulo 5, capítulo 11, nós vamos perceber, irmãos, que, na verdade, a criação de filhos, a ligação de filhos com os pais, no Antigo Testamento, eu diria, ela era mais, vamos dizer assim, com um maior compromisso. Os pais do Antigo Testamento, isso aí não era coisa de Moisés, não, era Deus dizendo a Moisés o que Moisés tinha que dizer para a nação de Israel. Amém. Né? Então, a gente percebe que ele coloca aí 3 pontos importantes para a família, os pais, enquanto estivessem caminhando, se deitando e se levantando. E ainda, ele diz mais, olha, coloque a palavra de Deus na testa deles e também nos umbrais da sua casa. Então, isso também, Expedito, é óbvio que para nós cristãos, não é? Estamos na Nova Aliança, Novo Testamento é Nova Aliança. Para nós cristãos, esse ensinamento de nós termos como responsáveis pelos nossos filhos, também para nós o continuar ensinando a palavra de Deus. Amém. Pastor, pegando aí a sua palavra, eu acho que é tempo dos pais, na verdade, tomarem as rédeas de volta dos filhos. Por quê? Porque nós percebemos que a família, muitas famílias do nosso tempo, eles têm delegado a sua obrigação. Como assim? Eles têm mandado os filhos para a escola, como a irmã Mirta falou, e lá na escola é que eles têm que aprender. Então, às vezes, o filho bate na professora, xinga a professora, por quê? Porque ele já faz isso em casa. Então, ele não recebe a educação em casa, né? As boas maneiras, os bons modos em casa, e a família espera que a escola, que a igreja resolva. Mas a gente sabe que a responsabilidade da criação dos filhos, primeira, é do pai e da mãe. Então, às vezes a gente diz assim, com os nossos próprios filhos, né? Quantas vezes a gente não escuta dizendo, ô menino mal criado, né? E quem é que criou o menino? Não é verdade? Quem criou o menino são os pais. Então, quem está errado não é o menino, é o pai. E quando a Bíblia diz assim, que a gente não deve provocar a ira dos nossos filhos, eu acho que se encaixa muito bem aqui. Por quê? Porque às vezes a gente fala alguma coisa, não dá o exemplo e delega o amor, delega o carinho, delega o cuidado, delega a repreensão e delega o ensinamento para terceiros. Aí a gente está provocando a ira dos nossos filhos, porque eles não olham para nós e não se espelham. Então eu acho que é tempo de a igreja, a começar pela igreja e a igreja refletir para o mundo, que é tempo da gente puxar as rédeas e trazer o ensinamento para dentro de casa, para quando chegar na igreja, né, no templo que eu digo, na rua,
ou na escola o menino já está educado. E lá na escola ele vai aprender as ciências, né? Ele vai aprender as letras, mas a educação, ela vem de casa, vem de berço, certo? Perfeitamente. Aí eu me recordo também de um outro assunto que falei na última semana, que é a questão da escola, ela parte de casa. Não é? Os nossos primeiros professores foram nossos pais. E a gente espera que lá na escola, os nossos filhos, eles lá sejam educados pelos educadores de lá. Eu entendo que, na verdade, a escola lá, ela é uma extensão da família. A família vai para lá. Justamente. E hoje, pastor, as crianças, a gente vê, eles não sabem receber nenhum não. Quando está na escola e diz um não, ali o aluno quer quebrar a cadeira, quer bagunçar. Por quê? Porque ele não recebe um não em casa. Exato. Então, a criança ela tem que ser exercitada em casa para que ela exerça, né, o aprendizado dela fora de casa. Certo? Felipe, só para você ter uma ideia, não muito, um tempo não muito distante, mas cerca aí de 30 anos, eu acho, 40 anos talvez, foi a minha época, né? Eu estou me referindo lá na minha época. Já, pastor? Eu com 15 anos naquela época, só para você ter uma ideia, era mais ou menos assim. Hoje, os professores na escola secular, eles têm medo dos alunos, dos estudantes, certo? Mas naquele tempo, que é esse tempo que eu estou me referindo, há 40 anos atrás, só bastava a professora mandar um bilhete pelo próprio aluno. Aí o que acontece? Que situação, hein, pastor, entregar o bilhete, hein? Eu levei esse bilhete para casa. Levou, né? Então, imagine só, hoje, professores são esfaqueados, professores são mortos na sala de aula, apanham dos alunos, são ameaçados. Por quê? Porque a educação falhou em casa. E aí o que acontece? Preste bem atenção. Nessa época que eu estou dizendo, o próprio filho, filha daquela família, se lá fizesse alguma arte, né, contrária, um mal feito, né, Jane? Trazia o bilhetinho para a mamãe e o papai e tinha que dizer, olha que a professora mandou. Aí, naquela época, os pais disciplinavam, tinha algumas maneiras de disciplinar, tá certo? E lá na escola também. Então, meus irmãos, nós estamos falando de um assunto muito importante para toda a sociedade nesse tempo de hoje. Não é que a escola, na verdade, a primeira escola é a nossa casa. Os professores, os primeiros professores são os pais. Lá na escola secular, eles vão dar sequência aprendendo, Felipe, como você citou, a ciência, o estudo secular. E aí nós temos uma grande responsabilidade de educar os nossos filhos. E aí a família, ela é uma continuação. Não é? Ela vai continuar nos seus filhos. Se você educou seus filhos da maneira bíblica, da maneira correta, você vai se alegrar em ver seus filhos criando os filhos deles. É uma sequência. E nós estamos criando os filhos para a sociedade. E aí, por isso que nós temos uma sociedade doente hoje. Por quê? Porque, no contexto geral, ninguém quer obedecer a ninguém. É verdade. Não resta dúvida, então, de que a família ela tem o dever, né, na educação, na criação dos filhos, e como o pastor até falou, é dever dos pais, né, da família, educar, e a família, ela educa, ela forma cidadãos, né? Eu até citei na minha última pregação a respeito do tema família, que a família, ela forma cidadãos e a escola, ela forma profissionais, são coisas diferentes. Exatamente. Certo? E aí vem aquela frase, né, que a gente escuta, né? A família educa,
a escola ensina, né? Verdade. Eu gosto muito de provérbios populares e enquanto o pastor falava, eu me lembrei de um que diz assim: escola de pai, lição de filho. Então, os filhos vão representar, em sua maior parte, o que eles veem em casa. Né? Jailda pediu a palavra. É verdade. Eu e Mirta, né, nós somos irmãs. Para quem não sabe, nós somos irmãs. E a gente cresceu justamente, eu ia falar justamente desse ditado, né? Que escola de pai, lição de filhos. Então, quem é professor que está assistindo aí, se você perguntar à criança lá na escola, menino, por que tu faz isso? Ou quem te ensinou isso? E rapidinho ele vai dizer, foi meu pai que fez assim, ou foi minha mãe que fez assim. Então, esse ditado não é apenas um ditado, não, isso é a pura realidade. E o que você faz o melhor, o bem para o teu filho, se você exercita, como o Felipe falou aqui, ensina a criança o caminho que ele deve andar, então você não vai se envergonhar em nenhum momento. Ele vai chegar na escola, ele vai chegar na igreja, ele vai chegar no mercado, ele vai chegar em qualquer lugar e você não vai receber o bilhetinho, né? Amém. Então, totalmente esclarecido, né, que esse ensinamento, o ensinamento desse texto que o Senhor falou através de Moisés, lá no Antigo Testamento, em Deuteronômio, é uma ordenança para o nosso tempo. Mas ainda dentro desse texto tem uma coisa intrigante, pastor. O senhor até citou, né, que o texto ele diz assim, conversem a respeito delas quando estiverem em casa e quando estiverem caminhando, quando se deitarem, quando se levantarem. Escrevam-nas nos batentes das portas de suas casas e em seus portões, e até também nas testas, né? E aí, interessante isso, porque no nosso contexto, quem é que vai riscar a sua parede? Quem é que vai riscar o batente da sua porta? Quem é que vai colar um papel na testa do seu filho? Isso é uma coisa bem interessante. E aí nós queríamos esclarecer, né, a respeito desse tema, porque talvez as pessoas em casa estejam querendo entender a respeito disso. A irmã Jailda? Bom, lá em casa, eu costumo colocar os meninos para escrever com a própria mão os versículos. Os que eles sabem e os que eles não sabem também. E a gente cola do guarda-roupa, cola nas portas dos quartos. Lá em casa a gente papel pendurado nas portas. Quando eu vou apresentar alguma coisa, eu fico procurando um lugar para não ver, né? Porque tem tanto papel pregado. E se tirar um, ele diz, mamãe, Yuri, que é o mais velho, diz, mamãe, por que você tirou o meu papel? Então, eles olham, eles pegam a própria Bíblia, eles vão lá, mesmo sem saber ler íris, mas ela pergunta as imagens. Então, assim, ela está acompanhando, ela está aprendendo. E nas portas lá da cozinha é pregado os versículos e eles leem o que sabe, o que não sabe. Uma coisa também Jailda que... tem vivido aí no sentido literal da palavra. É verdade. Interessante também é que, com relação a pregar na testa, né, uma coisa que pode se fazer hoje em dia é trabalhar com as crianças a questão de decorar os versículos, porque não vai estar pregado na testa, que pode se cair, né, fisicamente, mas vai estar na mente, inculcada na mente da criança. Felipe? A irmã Jane queria a palavra, pode falar. Sim. Quando os meus filhos eram pequenos, eles tinham um caderninho. E todas as noites a gente tinha o processo de memorizar os versículos. E decorava um, no outro dia acrescentava mais um, então a gente recitava os 2. No terceiro dia, os 3. E quanto mais eles podiam decorar. E Provérbios capítulo 3, ele diz assim, olha, filho meu, não te esqueças dos meus ensinos e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade, ata-as ao teu pescoço e escreve-as na tábua do teu coração, e acharás graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens. Olha só, tudo parte de um princípio divino. Se quiser ser bem-sucedido, se quiser ser bem visto pelos homens e por Deus, escreve esses ensinos do Senhor, o mandamento do Senhor na tábua do teu coração. E, naturalmente, isso vai refletir no falar,
nas ações, na maneira de viver. E aí você vai achar graça, ou seja, vai ser bem visto, tanto por Deus, que vê o coração, que vê o pensamento, como pelos homens, que vê ali o que você faz e o que você diz. Então, não tem assim, escapatória, não tem para onde correr. Ou a gente abraça esses princípios divinos para a nossa vida, para os nossos filhos pequenos, adolescentes, jovens, e continua lembrando-os quando adultos, ou então vamos continuar sofrendo vexame e vergonha numa sociedade que cobra, que cobra, que cobra e nada dá. Então, o princípio divino é esse: guarda essas palavras no teu coração, né? E acharás graça e bom entendimento diante de Deus e dos homens. Amém. Pastor. Nós precisamos lembrar, irmãos, de que nós estamos falando sobre a educação de filhos, não é? E não podemos esquecer que estamos sendo assistidos por várias pessoas que elas não são evangélicas, não são pessoas crentes, como nós chamamos, né? Convertidos, etc. De modo que nós temos aí, quando você envia seus filhos para a escola, ali ele vai se juntar com uma multidão de outras crianças, de credos diferentes, de comportamentos religiosos diferentes, não é? Que são religiosamente educados pelos seus pais de uma outra maneira. E aí nós temos, diante disso, uma responsabilidade que só faz aumentar para nós, não é? Aonde nós precisamos não somente ensinar aos nossos filhos a palavra de Deus, mas quando eles se depararem com crianças que têm outros comportamentos religiosos e eles vierem com as suas indagações, você saber, nós sabermos mostrar para eles o porquê disso. Porque nós vivemos numa nação, num país, não é? Onde ele é chamado um Estado laico. Não temos uma religião definida, podemos dizer assim, não é? Então, nós também devemos lembrar desse ponto que acho interessante, não é? Mas, só voltando aqui, Expedito, a questão da escreva na testa, não é? O texto diz, não é? Tudo leva a uma compreensão de que em Israel, o que essa frase ela queria dizer era nos umbrais das portas, quando as pessoas andavam dentro de suas casas, ou até mesmo, mas no contexto familiar, elas tinham a palavra de Deus escrita lá em lugares onde todos vissem, não é? E assim como Jailda falou do exemplo da casa dela, de papéis colados em vários lugares, não é? Nós, quando morávamos numa outra cidade, onde a gente passou um determinado tempo, havia uma irmã que a geladeira dela era cheia de papelzinhos. E um dia nós perguntamos, e aquela irmã respondeu: pastor, aqui estão os horários do culto da igreja, e alguns versículos, que são versículos da Bíblia, que às vezes a gente não tem um maior contato com eles. Então, quando ela lia alguns versículos que lhe chamavam muita atenção, ela separava numa folha e deixava lá para ela ir vendo isso. Então, tudo isso é importante para a criação dos nossos filhos, do crescimento deles, não é? E assim sucessivamente, não é? Acho que... eu ia falar com relação ao texto, mas foi praticamente o que o senhor falou, né? Espero que citou aí a questão da testa, que não ia escrever na testa, né? Eu também, como o pastor bem falou, eu entendo que também o sentido do texto, quando ele
manda escrever em vários locais, inclusive no seu próprio corpo ou numa faixa que eles tinham ali na testa, na porta. Era com o sentido de que a cada amanhecer, a cada novo dia, a criança ela visse a lei, né? E ali ela decorasse a lei. E hoje, né? Hoje a gente pode fazer a criança aprender, né? A conviver diário. Então é todos os dias, na prática diária, a gente ensinando, e não só ensinando falando, mas ensinando sendo exemplo também, né? Falando e fazendo, para que assim a criança aprenda. É aí que realmente, quando ela ficar velha, ela não vai se desviar. Por quê? Porque ela vai dizer, não, meu pai ou minha mãe, quando eu era novo, quando eu morava com eles, fazia dessa forma. Se ele não quiser fazer, mas está lá no coração dele a palavra plantada, né? E nós cremos que, para glória de Deus, um dia ela brotará, germinará em cada coração onde ela está plantada. Amém, né? Aí nos remete que a palavra de Deus nunca volta vazia, né? Então nós cremos que os nossos filhos, eles crescerão amando a palavra do Senhor. E se porventura acontecer deles se desviarem, cremos que eles retornarão porque está plantado. E o que está plantado, ninguém pode arrancar. Isso é uma coisa que ninguém tira de ninguém, é o conhecimento. Isso tem que ser plantado desde já, né? A partir de agora. Então, na nossa primeira pergunta, que foi com relação se nessa pandemia as famílias tinham reassumido o seu papel na educação dos filhos. Aí nós entramos nessa questão da forma do ensino, de colocar no seu coração, na sua mente, e nós percebemos assim que é como se a família tivesse tido a oportunidade de se reestruturar, né, de se reorganizar, no sentido assim, de se conhecerem, dos pais conhecerem os seus filhos, até onde eles, o que eles estão sabendo, até onde estão sabendo, dos filhos saberem até onde vai a paciência do pai, até onde vai o conhecimento do pai, porque até um tempo desse, se você pegasse uma criança de 5 anos e pergunta, papai trabalha em quê? A criança muitas vezes pode não saber, porque não conhece o seu pai, no sentido de saber o que o seu pai trabalha. E é importante que uma criança de 5 anos, ela saiba qual é a profissão do seu pai, por exemplo. Né? E as mães, os pais, enfim, aprenderam, estão tendo que aprender. Algumas mães que não sabiam ler estão aprendendo com seus filhos, porque estão tendo a oportunidade de alfabetizá-los. E aí nós temos visto e ouvido não só uma alfabetização no sentido da BNCC, mas uma alfabetização também no sentido da palavra de Deus, porque quantas mães estão tendo contato através dos filhos com a palavra de Deus nesse tempo? Não é verdade? Nós temos essa experiência, inclusive, na nossa ONG, né, irmã Rejane? Quando os professores estão ensinando sobre a palavra de Deus, a gente vê que muitas mães também se deparam com aquela situação e relatam para a gente que estão também aprendendo e ouvindo da palavra de Deus. Então, assim, é um misto, né, onde está todo mundo sendo plantado, estamos plantando no coração de todo mundo, e os pais estão reassumindo seu papel, porque não tem mais o professor ali perto para fazer o papel dele, então o pai acaba tendo que fazer, e assim, em meio ao caos, vemos as possibilidades, as novas oportunidades. Estamos aí vendo a oportunidade de você que é pai, você que é mãe, que porventura tivesse esquecido o seu papel, de se lembrar qual é o seu papel nessa família, e que a responsabilidade de educar o nosso filho é nossa, né? E não da escola, e não da rua. Amém. E é importantíssimo lembrar, né, que antes de tudo isso, nós precisamos amar o Senhor nosso Deus, né, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e de toda a nossa força. Amém? Esse é o mandamento do Senhor, né? Amar a Deus sobre todas as coisas. Então, que nós possamos, assim, estarmos vivendo as nossas vidas. E você que está em casa, possa colocar isso em prática na sua vida e na vida da sua família. Porque, sem dúvida, haverá um mover do Espírito no seu lar, no seu coração. Amém? E dando sequência, né, nós vamos, antes de passarmos para o próximo eixo temático, nós vamos assistir mais um vídeo, né, com Regis Danese, a música Deus da Família. Que o Senhor continue falando aos nossos corações, em nome de Jesus. Família, abençoe meu lar.
Sei que em minha casa está, sempre cuida do meu lar. O Senhor é o meu pastor e nada vai faltar. Pois sei que tu és fiel a mim. Sei que os meus filhos crescerão e terão as bênçãos de tuas mãos. Minha descendência vai a ti obedecer e frutificarão. Pela fé eu posso ver Deus da família, abençoe o meu lar. Deus da família, vem minha casa edificar. Faça morada eterna em nossos corações. Deus da família, és o Deus do nosso lar. Sei que em minha casa estás, sempre cuida do meu lar. O Senhor é o meu pastor e nada faltará. Pois sei que tu és fiel, tu és fiel a mim. Sei que os meus filhos crescerão e terão as bênçãos de tuas mãos. Minha descendência vai a ti obedecer e frutificarão. Pela fé eu posso ver Deus da família, abençoe o meu lar. Deus da família, vem minha casa edificar. Faça morada eterna em nossos corações. Deus da família, és o Deus do nosso lar. Deus da família, abençoa o meu lar. Deus da família, vem minha casa edificar. Faça morada eterna em nossos corações. Deus da família, és o Deus do nosso lar. Deus da família, és o Deus do nosso lar. Nós voltamos ao nosso terceiro bloco, né, ao nosso terceiro eixo dessa noite, que é a família e a tecnologia. Só relembrando para você de casa, pegar aqui minha colinha, certo? Que o nosso primeiro eixo foi valores e princípios, o nosso segundo eixo foi educação dos filhos e o nosso terceiro eixo, a família e a tecnologia. E nós pegamos aqui também um artigo que tem por título
o impacto da tecnologia nas famílias. Então, o trecho do artigo que a gente pegou diz o seguinte: tecnologia e família, duelo de gigantes na sociedade contemporânea. Na sociedade dita como moderna, os relacionamentos estão sendo através de um clique. Raras são as conversas olho no olho, abraços, carinhos. Palavras são frases, palavras são abreviações. Pontuação quase não existe. Decadência na educação. As pessoas acham que esse clique ajuda naquilo que hoje juram não ter. Tempo, praticidade, agilidade e conformismo fazem parte dessa corrida. As crianças estão crescendo num mundo acelerado, onde tempo é ouro e vivendo somente o agora. Então, diante dessa afirmação, desse artigo, vou passar a pergunta aqui para Jailde e Felipe, que eles têm 2 filhos pequenos, né, com 5 e 6 anos. Qual o impacto disso no relacionamento familiar e na construção de uma família bem estruturada? Esse assunto é bem novo, atual e novo, porque é dessa geração esse assunto. Não tinha para a gente pesquisar sobre isso nas gerações passadas, porque isso é da atualidade. E, assim, a questão prática na nossa casa, né, é como se fosse, assim, um mundo paralelo, né, como se fosse outra realidade. Quando a criança pega um celular, às vezes os pais entregam os celulares aos filhos para eles ficarem, para não dar trabalho, para ficar quieto, né? E às vezes passa o dia no celular. E a experiência prática da gente é que a gente limita isso, né? Tem um horário, né? E tem as coisas que podem e que não podem, certo? E a gente vê em algumas famílias, né, que a gente tem contato, que a criança passa o dia ali e ela se perdeu, ela está se perdendo em um mundo totalmente diferente e desconhecido, onde tem muitos perigos, né? Perigos que distanciam a criança da família e de Deus. Então os pais, né? A gente tem procurado tomar esse cuidado, né? Com relação a isso, a gente limita muito, né? Então tem um horário pré-determinado para eles poderem assistir ou então pegar um celular, e já tem as coisas também assim pré-selecionadas do conteúdo que eles podem acessar. E a tecnologia, ela é muito boa, né? A gente sabe que ela nos ensina e nos ajuda em muitas coisas. Mas, como o Felipe bem relatou, é um perigo para as nossas crianças. Então, quem são os responsáveis somos nós, de pôr limite, de ensinar o que pode, o que deve ver e o que não pode. E quando o Yuri, nosso filho mais velho, tinha uns 3 anos, mais ou menos, 2 anos para 3 anos, nós tivemos uma experiência não muito boa em relação a celular. E a partir daí, essa situação veio nos ensinar, nos mostrar que, como pais, como cuidadores dele, nós deveríamos ficar alerta e começar a pôr o limite. E foi daí que a gente começou, né, trabalhando com ele. Quando ele nasceu, que começou a conhecer a tecnologia, a gente já estava, né, trabalhando anteriormente com o Yuri. Então, a gente não teve tanta dificuldade em relação a isso. Mas sempre de olho aberto, né, atenção, porque eles são pequenos e os perigos estão assim. Amém, muito bom essa questão, a experiência de vocês, né, na realidade, dentro do lado de vocês, mas, pastor Irmã Rejane, seria interessante nós também ouvirmos o que, biblicamente falando, né, o que nós podemos, o que a Bíblia poderia nos dizer a respeito desse assunto. Sem contar também que vocês têm 2 filhos jovens, né? Que também está dentro desse padrão da questão da estrutura familiar, né? Sim, Mirta. Não resta dúvida, meus irmãos, de que a palavra de Deus, ela já aponta desde Daniel, profeta Daniel, ele diz que nos finais dos tempos, os homens, haveria o avanço da tecnologia, não é? Isso, Daniel diz isso lá no seu livro, não é? Me falha a memória agora, o texto
precisamente, me parece que é no capítulo 2, 3 e em diante, ele começa a falar acerca desse assunto. De modo que engana-se quem pensa que a tecnologia, o avanço dela em várias áreas da vida da humanidade, engana-se quem pensa que a tecnologia é algo do capeta. Não, é algo de Deus. É Deus quem deu ao homem sabedoria para desenvolver esse mecanismo para nós, não é? E hoje nós estamos vivendo com mais facilidade, usando esses equipamentos. Hoje mesmo, não é, Expedito? Nós vivemos uma situação, fosse cerca de uns 6 meses atrás, talvez não tivéssemos pago algumas contas com tanta facilidade, né? Hoje você tem aí transferência, não é? Você tem, antigamente era cheque, cartão, isso tudo, mas hoje você tem uma coisa nova chamada Pix, não é? Você vai dizer que isso não facilita a vida da humanidade? Claro, mas é claro que facilita, não é? Mas eu quero me ater à questão de filhos. É muito importante que os nossos filhos, eles são com tudo isso à sua volta, conhecendo, não é? Hoje, você tem um celular e você tem, na verdade, uma televisão na sua mão. Você tem hoje um canal na sua mão, não é? E as nossas crianças têm. O problema é o uso desse aparelho, não é? Esse é o problema. A internet, que também está dentro desse assunto da tecnologia, não é? É bom que se diga que os pais devem tomar cuidado, irmãos, sejam pais cristãos ou não, do uso que os seus filhos estão fazendo, não é? Porque há muitos filhos, há muitas crianças que, mesmo ainda, Mirta, numa idade pequena ainda, aí numa fase de 5 anos, 6 anos em diante, ensinado por outros coleguinhas ali, estão vendo coisas, vídeos que não condiz para a idade delas. E aí, numa das falas de Filipe, ou foi de Jailda, a questão do limite dos pais. Não é? O limite é da supervisão dos pais. Não é? E trazendo para a adolescência, isso eu entendo que dentro da adolescência, eu acredito que juniores para a adolescência, isso já começa a ganhar um outro nível de desenvolvimento na mente deles e descobrindo outros mundos, vamos dizer assim, não é? E aí o perigo tem tanta gente boa, criado em famílias boas, criados em igrejas, tantas meninas e rapazes, adolescentes, etc., que foram criados por famílias boas e vivem dentro de diversas igrejas, que infelizmente estão sendo engolidos porque os pais simplesmente não têm acesso àqueles que hoje já estão grandes, adolescentes, indo para a vida jovem, e que se trancam e lá eles... Então, eis o cuidado. Lá eles criam seu próprio mundo, né? Pois é. Competir com essa tecnologia é muito difícil. Os pais hoje estão vivendo um momento de muito risco quando se diz respeito a supervisionar o seu filho quanto ao uso dessa tecnologia, principalmente quando se trata de internet. Porque os filhos, se eles quiserem driblar ali os pais, é muito fácil. É muito fácil com o conteúdo, porque eles sabem muito mais que nós. Ao uso, né? Quanto ao uso dessa tecnologia.
Eles sabem muito mais caminhos que podem nos levar a crer que está tudo bem. Por isso é tão importante gastarmos tempo com os princípios de Deus. Eu digo sempre aos meus filhos, se você estiver firme com o Senhor, se a palavra de Deus estiver viva dentro de você, a força do Senhor com você, no dia mau, você vai saber resistir. Então, não tem como a gente competir com a internet, nessa supervisão dos nossos filhos, não tem como a gente competir com o conhecimento que os nossos filhos têm de internet, e não tem como a gente acreditar de tudo que eles não estão fazendo nada de errado. Porque eles nem precisam buscar um conteúdo impróprio para eles. Esse conteúdo vem de bandeja. É verdade. Então, o que é que vai fazer ali ele pôr na balança se vale a pena ou não ele ver aquele conteúdo? Os princípios divinos em sua vida. Para que ele não entre por esse caminho. Porque a oportunidade é muito grande. E as vantagens que vêm, aparentemente, são maiores ainda. Então, o que vai fazer ele temer? Somente o temor a Deus. Fazer ele perceber se aquilo vale a pena ou não para a sua vida. Então, esse ensino e esses princípios divinos, nessa hora, é que vai fazer toda a diferença na vida do nosso adolescente. E independente de ser adolescente ou jovem, como lá em casa, né, esse contato com a palavra de Deus, essa conversa do que é bom, do que é certo, desses princípios não só divinos, mas de valores, de ética, também precisam ter uma continuidade. Muitos pais abandonam seus filhos quando chegam na adolescência e na juventude. Cuidam, ensinam tanto o menino. O menino de até 6 anos, de até 8 anos. Quando esse menino começa a questionar o pai, começa a bater de frente, ele abre mão. Aí ele cresce sozinho. Então, é muito difícil competir com a tecnologia hoje. Mas os princípios divinos ainda vão prevalecer nessa hora de escolher o que é certo e o que é errado. Amém. Então, não resta dúvida, né, que a irmã Gelda quer falar? Só acrescentar, né, que aí a gente volta todo o início da conversa, né? E a gente pode pegar o texto de Provérbios 9, 10, né? O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Então, se esse temor está sendo vivido pelos pais, pelos avós, pelos tios, e está sendo ensinado à criança, aí a gente vai lá para o próximo texto que diz, em Provérbios também, ensina a criança o caminho que deve andar, e quando ela crescer, né, se tornar adulto ou jovem, adolescente, não vai se desviar, porque o temor foi ensinado. Então, como a irmã Regiane falou, aí a tecnologia é muito boa, né? Mas ela oferece esse lado que a gente teme como pai, né? Então, que eu costumo dizer que é os parasitas, né, da nossa casa, da nossa vida. Mas se o temor está plantado, o temor ao Senhor, vai ser o princípio da sabedoria e a gente não vai ter o que temer. Amém. Então, diante disso, né, não resta dúvida, claro, que a tecnologia ela muito tem influenciado a vida das nossas crianças, dos nossos adolescentes, dos nossos jovens, né, da família como um todo. Isso, infelizmente, no nosso contexto tem destruído, denegrido, de certa forma, né, a imagem da família, os relacionamentos, certo? Mas cabe, né, diante do que nós falamos, do que nós ouvimos, cabe aos pais, cabe à família, né, vencer esse duelo, né, como mesmo diz o trecho do artigo, tecnologia e família, duelo de gigantes na sociedade contemporânea. Então, cabe aos pais, cabe à família, né, aplicar os princípios, os preceitos da palavra de Deus, dos ensinos do Senhor Jesus Cristo, na educação dos filhos, para que esse duelo, essa guerra seja vencida, né, não pela tecnologia, mas pelos pais, pela família. Amém? E que a tecnologia, né, como o pastor mesmo falou, vem de Deus, até porque, né, pastor?
nós hoje estamos aqui utilizando-se da tecnologia. Nós estamos utilizando-se da tecnologia para transmitir essa live que está sendo feita para a honra e para a glória do Senhor nosso Deus. E só rapidinho, não é a tecnologia em si que né, que vencer o mal, e sim quem está usando, de que forma está usando. Então a Exatamente. gente vê isso, né, que sempre tem a mão de alguém por trás. Pastor? Eu queria só esclarecer, né, quando eu citei Daniel, ele diz no capítulo 2, no versículo 21, ele disse, é ele quem muda o tempo e as estações, remove reis, estabelece reis, ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. E aí no capítulo 12, no versículo 4, Daniel diz assim, tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro, até o tempo do fim. Muitos o esquadrinharão, e o saber se multiplicará. E aí, dentro desse saber, está exatamente a questão da ciência, da tecnologia, esse mundo avançado que nós temos vivido nesse tempo. Amém. E nós, assim, não existe uma receita pronta, na verdade. É assim, assim, assim que devemos criar os nossos filhos e faça somente isso, somente aquilo, ando por aqui. Mas existem algumas opções, né, algumas possibilidades de como fazer isso. Né, porque cada pessoa ela tem um emocional diferente, ela tem uma reação diferente. Os pais têm falas diferentes, mas uma coisa é certa, criando no princípio do Senhor, dá certo. Né? Então, assim, o nosso apelo a você que está nos escutando, não é que a partir de hoje, tipo, tudo que você ensinou está errado, que seus princípios estão errados. Mas, assim, é um momento de nós pararmos e rever realmente a forma como temos conduzido os nossos filhos. Porque os nossos filhos hoje dependem do que nós ensinamos para eles. Né? E as escolhas deles amanhã vai partir do princípio que eles estão adotando hoje, da posição que eles estão adotando hoje, do que eles estão vendo através dos pais. Então, nós, como pais, né, nós temos filhos pequenos, Gael tem 5 anos e Agatha tem 1 ano e 8 meses, mas eles já vivem observando o que a gente diz, o que a gente fala. E os nossos filhos, eles são muito espertos. Eles dizem logo, você não disse isso? Né? Então, às vezes, Gael diz assim, papai, me dê isso. Né? Alguma coisa assim que realmente a gente já estava planejando, e Expedito diz, hoje eu não posso, amanhã eu posso. E então, quando chega no amanhã, ele diz, papai, ontem você disse que hoje você me daria. Então, assim, os nossos filhos não dá para ter promessas vazias, não dá para ter uma vida vazia, né? Ter uma vida na igreja e uma vida diferente em casa. Ser uma pessoa no trabalho e ser uma outra pessoa em casa. Porque os nossos filhos, eles querem coerência no que nós falamos e entre o que nós fazemos. Né? Então, assim, o nosso apelo é que as famílias... cada um reveja o seu papel, se está do jeito certo, se está conforme a palavra de Deus, se está até porque, ainda que você não tenha um temor cristão, mas existem as leis do nosso país que, se você for analisar o código, a questão civil, a lei moral, ela vai ao encontro da palavra de Deus. Né? Então, o que é errado na palavra de Deus, como roubar, matar, para o código também, né, as leis do nosso país também é errado. Então, assim, a palavra de Deus não está indo contra as leis do nosso país, mas pelo contrário, né? Estão todo mundo aí se alinhando para que todos nós possamos caminhar do jeito certo e fazendo o que é certo, dá certo, não é? Então, essa é a intenção das nossas lives, esse é o objetivo de trazermos temas que temos vivido. Eu sei que se nós fôssemos realmente debater todos os assuntos, quer dizer, já nos faltou tempo, né? Então, porque nós já estamos caminhando para os momentos finais. E, assim, a nossa intenção é chegar na sua casa, chegar, assim, na necessidade, e estamos aqui à disposição. Quer conversar, quer uma oração, né? Quer tentar, assim, não que nós temos a solução pronta, mas nós temos Jesus que pode trazer a solução para o problema da sua família, seja ele qual for. E esse é o intuito desses momentos que temos feito ao longo desse mês de maio. Então, assim, a nossa militância em prol da família vai acabar porque o mês de maio acabou? Não, nós estamos plantando uma semente sobre a importância da família para esse momento que estamos vivendo. Mas, ao longo do ano, nós trabalhamos com todas as famílias, dentro do que nos é possível,
e dentro do que nos é colocado à disposição. Então, estamos aqui à disposição de vocês que estão nos assistindo para orar por sua família e para aconselhar, enfim, o que tiver ao nosso alcance para fazer, estamos aqui. Contem conosco. Amém, com certeza. Então, diante de tudo que nós já ouvimos, diante de tudo que nós já falamos, nos resta orar ao Senhor. Orar para que a mão do Senhor esteja sobre a vida das nossas famílias, para que a mão do Senhor esteja em nossos lares, que o Espírito Santo de Deus esteja nos abençoando e guiando as nossas famílias. E nesse instante nós teremos um momento de oração, certo? Nós vamos dedicar as nossas famílias a Deus, porque o Senhor, sem dúvida, projetou a família. A família é projeto de Deus e Amém. Ele abençoa, Ele nos abençoa. Amém? Então, eu gostaria de pedir ao irmão Felipe que nos elevasse a Deus em oração. Felipe, consagre as famílias no altar da graça do Senhor. Coloque as nossas vidas, a vida das pessoas que estão nos assistindo em seus lares, em suas casas, e dedique as famílias a Deus nesse instante. Muito bem. Pai, nós louvamos a Ti, ó Deus, nessa noite, ó Pai. Louvamos ao Senhor porque o Senhor é bom, é fiel, ó Deus, e o Senhor provou o seu amor, ó Deus, para com cada família, ó Deus, em ter mandado Jesus Cristo, ó Pai, morrer no nosso lugar. Pai, sabemos que a família é plano Teu, é projeto Teu, Pai. Então, nessa noite, ó Pai, pedimos uma bênção especial, ó Deus, sobre as nossas famílias que aqui estamos e sobre a família, meu Deus, de cada um que está a assistir, ó Deus, Amém. Essa live, ó Deus, essa conversa, ó Pai. No nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai, pedimos que o Senhor leve a prosperidade, ó Deus, para cada um, ó Deus, a prosperidade material, Pai, a prosperidade emocional, Pai, e principalmente, ó Deus, a prosperidade espiritual, ó Deus. Que no nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus, cada família, ó Pai, seja grandemente abençoada pelo Senhor. Amém, Ó Deus, Jesus. e cremos que a família é mais abençoada quando todos servem ao Senhor, quando nós olhamos para a nossa família e dizemos, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém, Jesus, Liberamos é essa verdade. palavra, ó Pai, nessa noite, ó Pai, para cada família, ó Deus, que no nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus, cada um, ó Deus, possa ter sua família completa, ó Deus, no altar do Senhor, meu Pai. No nome do Senhor Jesus Cristo, nos abençoa e nos guarda. Amém. Amém, amém. Então, nós estamos chegando, né, ao nosso momento final, aos nossos momentos finais, e nós vamos pedir aos nossos convidados essa noite, né, que vão fazendo as suas considerações e assim nós partiremos para o final, né? Quem estará encerrando será o pastor, então ele fará as suas considerações no momento do encerramento, tá certo? Então, Felipe, você já pode tomar a palavra. Muito bem, Mirta, obrigado, né? A gente aprende muito quando a gente para conversar, para analisar alguns pontos, e com certeza nós aprendemos uns com os outros aqui, e quem está em casa também pôde aprender um pouco de algum ensinamento da palavra do Senhor. Então, para nós é satisfação e bênção, e agora é aplicar o que foi aprendido e o que foi conversado, né? Se ficar só na teoria, só na conversa, não serve de nada, entra no ouvido e sai no outro. Agora é a prática, e essa prática deve ser diária. Eu quero agradecer, né, o convite dos irmãos Pedito e Mirta. Agradecer também, né, a fala do pastor João, da irmã Rejane. E agradecer a quem esteve aí a nos ouvir. E com certeza, como o Felipe já falou, isso foi um momento de aprendizado, né? Não só para nós, mas para quem ouviu, para a gente que conversou. Então, é um momento que jamais voltará. Pode ter outros, de outras formas, né? Mas esse, não. Muito bom, muito necessário, né, esse assunto. E a família foi feita por Deus, projetada por Deus de uma maneira perfeita. E se perdeu por causa do pecado. Então, eu quero dizer a você, não desista de sua família. Há solução. Existe uma família perfeita? Não existe, porque estamos num mundo imperfeito. Num mundo cheio de corrupção, de influências malignas, de coisas erradas,
de uma competição do mal. E dentre as coisas lindas que fez, foi instituído a família. A sua família, a sua vida, o seu esposo, a sua esposa, os seus filhos, foi instituído por Deus. Então, não desista desse projeto de Deus para você. Há solução para o seu filho desobediente, para o casamento que está enfrentando conflitos. Há solução. A palavra de Deus tem solução. O Senhor Jesus quer fazer parte da sua família, quer entrar na sua casa, quer fazer parte da sua vida, quer trazer a solução, porque Ele tem. É assim que nós temos vivido em meio aos conflitos. Não é porque Mirta e Expedito são líderes do Ministério de Casais, Jaildo e Felipe têm conseguido instruir os seus filhos no temor do Senhor. Nossos filhos já são jovens, permanecem firmes com o Senhor debaixo do sangue de Jesus, que nós não enfrentamos problemas nem conflitos. Vivemos as mesmas situações, mas nós aprendemos a buscar a solução aonde tem solução. Em Jesus de Nazaré, o Filho de Deus, poderoso para vencer a batalha e para transformar as nossas vidas. E olhe, tudo muda quando eu mudo. Não tem dado certo até aqui? Muda a direção. Não tem dado certo do seu jeito? Muda a direção e faz do jeito do Senhor. Faz do jeito da palavra de Deus, que eu te garanto que vai dar certo. O meu jeito para você não vai dar certo. Mas o jeito da palavra de Deus vai dar certo, porque ela é infalível. Amém. E funciona de verdade. Então, não desista do seu filho, não desista do seu esposo, não desista do seu lar. Lute pela sua família, porque Deus te deu. E Ele pode ajustar nos padrões dele e você ser muito bem, muito feliz, né? A Bíblia diz, bem-aventurado o homem que anda nos caminhos do Senhor e teme ao seu nome. Então, é a minha palavra de gratidão a Deus por esse momento, por poder entender que Deus tem solução para os conflitos que a família enfrenta nesse tempo e abençoar a sua vida, a sua casa e nos colocar à disposição para aquilo que você precisa e aquilo que nós podemos lhe ajudar. Pelo menos orar com você e pedir a graça de Deus sobre a sua vida, nós vamos fazer. Deus te abençoe. Muito obrigada por esse momento. Amém. E então, pegando aqui de novo a fala, eu também quero agradecer a Deus pelo privilégio que temos de fazer parte desta igreja e de estarmos à frente do Ministério de Casais, né, Expedito e eu, e junto conosco tem a irmã Patrícia e o irmão Leudo, conhecido como Nini Chechel, e tem trabalhado conosco, né? Então, assim, nós queremos agradecer também pelo apoio que eles têm nos dado no Ministério de Casais, né? Agradecer sempre o apoio dos meninos, quando a gente solicita, estão disponíveis, né? O pastor que tem apoiado de forma, assim, sempre está junto, né? Sempre melhorando as ideias, apoiando. Então, assim, louvamos a Deus por tudo, inclusive o pastor, né, abraçou conosco esse mês, lives, e assim, isso a gente vê que nós temos a aprovação do Senhor para seguir em frente, né, porque Deus, através dos seus filhos, Ele vai nos dando os sinais de que Ele está aprovando o nosso trabalho, né, então nós louvamos a Deus por essa oportunidade, agradecemos a você que abriu a porta da sua casa, não literalmente, mas através da rede social, e nós podemos chegar aí onde você está, chegar nos seus parentes, nos seus amigos, nos seus familiares, e trazermos um pouquinho da palavra de Deus. Quer ouvir um pouquinho mais da palavra de Deus? Nós temos a nossa primeira igreja batista, ela está localizada na Rua Ildenato Ramalho Leite, conhecida como 13 de Maio, em Coremas, e nós temos os nossos horários de culto. Se você se interessar, tem a nossa página, tem as informações, entre em contato conosco. E também não só presencialmente, mas temos transmitido os nossos cultos, né, aos domingos, às quartas-feiras. Então, há sempre as opções de você ser abençoado através da palavra de Deus, através da nossa igreja. E nós não podemos deixar de agradecer ao nosso contra-regra, né, Tiago, que está aqui. Vocês não estão vendo, claro, porque ele está nos bastidores, né? E Deus foi muito bom, e ele está aqui conosco nos apoiando. Então,
Claro, tivemos falhas técnicas, né? Nós não somos experts profissionais, mas estamos tentando, estamos lutando, né? E aos poucos vamos aprendendo. E isso prova que a tecnologia é uma bênção, né? Quando usada da forma correta. Então, quero deixar aqui minha palavra de gratidão por tudo que vivemos esse mês e me coloco enquanto pessoa, enquanto esposa, enquanto mãe, enquanto membro da Igreja Batista, à disposição de todos que precisarem da palavra de Deus, do aconselhamento. Não sou perfeita, né? Nós temos os nossos erros, mas buscamos, de acordo com a palavra de Deus, fazer o que é certo, do jeito certo. E que Deus possa abençoar grandemente a sua vida e a sua família, em nome de Jesus. Amém, louvado seja o nome do Senhor. Eu vou pegar carona, né, nas palavras da minha digníssima esposa, né, eu faço minhas as palavras dela, certo? Só acrescentando também que nós não podemos deixar, né, de agradecer imensamente também a irmã Sandineide, né, que nos ajudou aqui com esse cenário maravilhoso, muito bem organizado, muito bem elaborado. Nós louvamos a Deus por sua vida, irmã Sandineide. E também... Não podemos esquecer de destacar a vovó Preta, que está lá com 4 bênçãos, cuidando para que nós pudéssemos ter esse momento aqui só entre adultos, né? Porque senão eles estariam aqui tentando participar também. É verdade, louvamos a Deus também pela vida de Preta. E eu quero, né, claro, agradecer a Jailda Felipe, pastor João, irmã Rejane, que tem sempre abraçado, né, as ideias, os trabalhos que a gente procura desenvolver, tudo para a honra e glória do Senhor, e também Vanderlei e Marilene, que também estiveram participando conosco, né, em uma das lives. Nós louvamos a Deus também pela vida deles. É muito bom, eu particularmente só tenho a agradecer, porque eu fui muito, eu me enriqueci muito durante esse mês da família, eu aprendi muito. Então eu louvo a Deus por isso, sou imensamente grato a Deus e a todas as pessoas que participaram conosco. Amém? Pastor João tem a oportunidade de também fazer as suas considerações e está orando e encerrando. Muito bem, eu quero, na verdade, agradecer a Deus e parabenizar os irmãos que são líderes desse ministério de casais aqui da nossa igreja, um ministério hiper importante para essa ou qualquer outra igreja, não é? Ministério de casais com as famílias. E quando nós sentamos este mês para elaborarmos as lives, não é? Vieram muitas ideias, não é? Vieram muitas ideias, mas nós achamos por bem fazermos as lives e deram certos. Graças a Deus, não é? Todas elas foram bênçãos. E essa dessa noite não foi diferente. Chegando ao término desse bate-papo, desse momento tão abençoado, eu gostaria de dizer para todos os irmãos, as famílias aqui de nossa igreja, Primeira Igreja Batista em Coremas, que o Deus eterno, ele continua sendo o Deus da família. Esse Deus, ele é especialista em transformar. E as nossas vidas, elas são sim transformadas a partir lá das nossas casas, nossas famílias. E Expedito e Mirta, com certeza, ano que vem, se Deus quiser, nós vamos estar aqui outra vez, quem sabe, vivendo tudo outra vez, não é? Quem sabe o tempo da pandemia tenha ido embora, queira Deus, não é? E quem sabe nós vamos, fazer algo ainda maior, porque será presencial, não é? E hoje, com o uso da tecnologia, Mirta e Expedito, e os demais, nós não podemos mais desligar. É a verdade, não é? Agradecer aos irmãos que estão em casa, que oraram por nós, enfim, que o Senhor nosso Deus, ele continue abençoando as nossas vidas ricamente, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, tá certo? Nós vamos orar, vamos ficarmos em pé, todos nós aqui, tá certo? Para nós orarmos, louvarmos a Deus por essa oportunidade, Felipe e Jailda, Tiago que está nos auxiliando, não é? Que
Que o Senhor nosso Deus, Ele continue a nos abençoar poderosamente em nome de Jesus. A família, ela é projeto de Deus, irmãos. É projeto de Deus. A família nasceu no coração de Deus. Essa música que nós ouvimos, acho que é a última, ela diz bem isso, não é? O Deus da família. Então, que você possa pensar nisto, não desista da sua família, muito pelo contrário, permaneça unidos, firme no Senhor, abençoando seus filhos, sabe, Mirta? Ensinando aos seus filhos de que esse Deus da família, Ele tem o melhor para eles também, não é? E o Senhor nos abençoe ricamente em nome de Jesus. Vamos orar e após a oração estamos despedidos já agradecendo a cada pessoa que participou conosco aqui. Deus e Pai, na Tua santíssima presença, nós nos encontramos esta noite. Te louvamos por estas lives deste mês de maio, que é o mês da família. Te louvamos pela vida, Pai, dos irmãos, todos que se envolveram, sejam aqui nas lives, ó Deus, os irmãos em casa. Te louvamos pelo ministério de casais da nossa igreja. Agradecemos pela vida do irmão Expedito, Mirta, Patrícia, irmão Nim, que também faz parte desse ministério. E pedimos que a bênção do Senhor, ela continue, Senhor Deus, sobre cada família aqui da nossa igreja, cada família também da cidade de Coremas. Nós pedimos, ó Deus, pela família, ó Deus, de cada irmão e irmã aqui de nossa igreja, e rogamos tuas bênçãos também para todas as famílias da nossa cidade. Que em Cristo Jesus nós sejamos grandemente abençoados. Senhor, esteja trazendo ao coração das famílias a presença do Senhor nos lares. Rogamos que a graça do Senhor seja com cada família aqui em nossa cidade. Nós te pedimos que o Senhor abençoe os casais, os filhos, abençoe, Senhor Deus, para que nós tenhamos, assim, uma sociedade mais justa, mais temente ao Senhor. Nós oramos gratos por esse momento, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém.